Olá. Pessoal, desculpa, eu não vou aguentar. Eu vou ter que apagar esse O quadrado aqui no meu toque. Fazer um O mais redondo. Pronto. Pode continuar. Então a gente está vendo o método das raízes características, né? Aquele método de você... A ideia de você resolver uma ideal fatorando. Tá? Raízes reais distintas ele funciona, que é uma beleza. Simplesmente você resolve cada pedaço e obtém duas exponenciais. Raízes reais iguais. Dá um pouco mais de trabalho, né? Porque na hora de fatorar o que aparece é a mesma raiz duas vezes. E a gente viu que procurando soluções dessa forma, partindo dessa solução, né, que a gente já tem, desse um pedaço, o, desse pedaço. A gente parte dela e procura soluções que são não só constante vezes ela, mas funções vezes ela. E a gente acha, usando isso aqui, a gente acha que tem mais soluções sim. Achar essa nova solução. Beleza? Falta o caso de raízes complexas. Como é que a gente faz nesse caso? Bom, aqui é um pouco mais complicado, porque quando a gente tem raízes complexas, a gente não tem nem de onde começar, né? Aqui, nesse caso, a gente tinha um ponto de partida, que era essa solução. Aqui, a gente não tem nada disso. Mas ainda assim, a gente vai usar uma ideia parecida. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, observar uma coisa importante, que é o seguinte. Como é que você fatora uma equação, a equação característica, né? Quando você tem raízes complexas? Então, raiz complexa aparece os pares conjugados, né? Então vai aparecer alfa mais beta i, alfa menos beta i. Certo? Fatorar assim não ajuda a gente muito, porque as raízes são complexas, né? Eu não posso vir aqui, que nem eu fiz aqui, pegar essas raízes e meter na exponencial. Tá? Até posso, mas aí eu tenho que dizer o que é uma exponencial complexa. Enfim, dá para fazer esse caminho, a gente vai fazer isso. O que é exponencial de um número complexo? Mas a gente vai deixar para fazer isso lá na frente. Enquanto é importante a gente enfatizar que a gente está trabalhando com exponenciais reais o tempo todo. Então aqui a gente tem que achar alguma maneira de ir para o caso real, beleza? E tem uma maneira padrão que é o seguinte: toda vez que você tem raízes complexas, como elas são conjugadas, dá para você fazer o seguinte. Inclusive vocês já fizeram isso lá em cálculo 1, quando tem, você vai integrar e tem no denominador raízes complexas. Você faz um truque parecido, que é o seguinte, ó. Passo alfa para cá, passo alfa para cá. Beleza? O que sobra do lado de lá? Aqui tem o menos, né? Então sobra menos beta i. Aqui tem o menos com menos, aqui sobra mais beta i. Beleza? Você faz esse truque aí e aparece uma coisa familiar. Produto da diferença, né? Então aqui fica. Qual é o produto da diferença? Aqui vai ficar quadrado primeiro, menos. Ops, ficou feio esse quadrado. Menos o quadrado segundo, né? Só que o segundo é beta i. Então qual é o quadrado de beta i?
quadrado de beta i é beta ao quadrado vezes menos 1, né? Já tem esse menos, então fica mais. Beleza? Então, isso aqui não é fatorado, tá? Isso aqui não é um produto de R menos alguma coisa, mas a vantagem é que aqui não tem I, né? Aqui só tem números reais. Toda vez que você tem raízes complexas, como a sua equação é real tem a raiz conjugada, então você pode escrever esse produto assim. Aqui só aparecem coisas reais. Isso aqui é o que a gente chama de completar quadrados. Esse processo. Beleza? Então é isso que a gente faz aqui. No caso de raízes complexas, ao invés de fatorar, o que a gente faz é completar quadrado. E a gente reescreve nosso EDO assim. D menos alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então não fatorou, mas escreveu o meu EDO numa forma mais simples. E aí a gente vai tentar olhar para o EDO assim e ver se a gente consegue achar uma solução a partir disso. Tá? Vê que aqui, apesar de não ser um produto, aparece aquele D menos alfa familiar para a gente, que antes aparecia D menos R. Então, como aparece D menos alfa, isso sugere uma coisa para a gente. Esse aqui é o caso de raízes complexas. Então, completando o quadrado na equação do polinômio característico, a nossa DO fica assim. Beleza? O que isso sugere para a gente? Sugere, como tem o D menos alfa, isso sugere para a gente procurar soluções da forma Z vezes exponencial de alfa. Não é? Exponencial de alfa t. Será que isso aqui é a solução? Como é que eu sei se é ou não é a solução? Só tem um jeito, né? Substituindo. Beleza? Só que não precisa se desesperar, porque, de novo, pelo fato de ter esse D menos alfa aqui, vai ser mais fácil substituir. Por quê? Por causa disso aqui. D menos alfa num produto é só derivar um produto onde um deles é exponencial de RT, só derivar o primeiro, que vai ser a mesma coisa. Então vamos lá, vamos substituir. Percebe que isso aqui dá zero ou não, o A não vai fazer diferença, né? Então eu vou ignorar o A e vou só substituir isso aqui, ó. P menos alfa ao quadrado aplicado nesse produto. Beleza? Dá quanto isso? Ó, vai ser D menos alfa duas vezes
aplicado nesse produto. Ops. Mais beta ao quadrado vezes produto. Como é que eu aplico D menos alfa aqui? Ó? Aplica D menos alfa uma vez, isso aqui dá Z'. Aí eu tenho que aplicar o D menos alfa de novo, né? Nisso aqui. D menos alfa de novo, disso aqui dá duas linhas. Percebe? Eu estou aplicando isso aqui de novo. Agora eu estou aplicando a segunda vez, estou aplicando com o Z' no lugar do Z. Fazer duas linhas. Olha que bacana. Então isso aqui que parecia ser uma conta monstra, na verdade deu um negócio bem simples por causa disso aqui. E aqui sobrou o que eu tinha antes. Beleza? Então substituir isso aqui, dá isso. E para ser solução, isso aqui tem que ser zero, né? Aqui eu posso botar em evidência, para ver quando é que isso aqui é zero. Posso botar em evidência a exponencial, né? Quer dizer, duas linhas. Mais beta ao quadrado, z. Isso tudo vezes exponencial. Para ser solução, isso aqui tem que dar zero. Beleza? Mas para isso aqui dar zero, não é exponencial que vai fazer isso aí dar zero. Né? Isso aqui tem que ser zero. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Quando é que vai ter soluções desse tipo? Exponencial de alfa t vezes z. Quando o z for a solução disso. Tá? Bom, é parecido com a outra que a gente fez, né? A gente procura soluções dessa forma. Isso vai ser solução quando z for a solução disso. Tá? Nesse caso, a equação para o z é um pouco mais complexa, não dá para resolver integrando duas vezes, como a gente fez a última vez, né? Só que dá para pensar, isso aqui é uma equação familiar. Isso aqui é a equação do movimento harmônico simples, né? Vamos escrever de outro jeito. Pode, por exemplo, botar isso aqui, né? Então estou procurando as funções que a derivada duas vezes dá menos beta ao quadrado vezes ela mesma. E a gente conhece essas funções, né? Uma é o cosseno de beta t.
derivo uma vez o cosseno, sai e sai o menos. Depois derivo de novo, sai o beta. O beta sai uma vez, depois sai de novo. Então, cosseno com essa frequência beta e o seno com essa frequência beta. A gente conhece essas soluções. Se a gente conhece as soluções, sabe que elas são não proporcionais, né? Então a gente tem todas as soluções dessa equação. Logo a gente conseguiu várias outras soluções. Várias soluções dessa equação que a gente não tinha nenhuma, né? É pegar esse seno e esse cosseno e multiplicar seno e cosseno de beta t e multiplicar pela exponencial de alfa t. Beleza? A gente obtém a solução geral dessa combinação desse seno e cosseno. Essa é a solução geral dessa, com beta aqui. Para obter soluções para essa equação, não sei ainda se é a solução geral, mas para obter soluções para essa equação por esse método, basta multiplicar por exponencial de AT. Alfa T, no caso. É isso? Estou procurando soluções dessa forma aqui. Então a gente conseguiu aí um bocado de soluções para equação quando tem raízes complexas. Pergunta: essas soluções são fundamentais? Vamos tentar achar um par fundamental aqui. Então, tiro o C1 da jogada, tiro o C2 da jogada. Vamos ver o que aparece aqui. Aparece uma exponencial de t cosseno de t. E essa exponencial de t seno de t. Qual o exponencial? Exponencial de alfa t. Qual seno e qual cosseno? Beta t. Beleza? Então daqui a gente enxerga um par de soluções fundamentais que apareceu aqui. Ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. Claramente, se eu dividir uma pela outra, a exponencial some, mas o que sobra não é constante. Beleza? Então achamos as soluções para o caso que faltava. Exponencial. Beleza? Então nota que agora apareceu o seno e cosseno. E nota o papel da parte real e da parte imaginária da raiz. A parte real aparece na exponencial, ou seja, a parte real, se eu estou pensando em oscilações, a parte complexa, a parte imaginária, tem a ver com a frequência de oscilação, certo? Que aparece no seno e cosseno. E a parte real tem a ver com a amplitude da oscilação, né? Então, você multiplica esse seno e cosseno pelo mesmo exponencial. Isso altera a amplitude da oscilação. Se alfa é zero, se não tem parte real, você tem seno e cosseno. A amplitude da oscilação não muda. Mas se você tem parte real, a amplitude da oscilação pode aumentar cada vez mais, ou pode também diminuir cada vez mais.
beleza? Aí é o seguinte, uma coisa que sempre me perguntam, eu vou escrever aqui para ver se o pessoal já entende de uma vez, mas é uma coisa importante prestar atenção. Aqui o beta aparece mais ou menos, né? Nesse caso. Então eu estou falando do sinal do alfa, né? Ah, se o alfa for positivo, a oscilação vai, a amplitude vai aumentar, vai explodir o seu circuito, a sua suspensão. Se alfa for negativo, vai voltar para o equilíbrio. Se alfa for zero, a amplitude da oscilação vai permanecer a mesma da inicial. Agora, e o sinal de beta? O sinal de beta, primeiro, para ser raiz complexa, tem que ter beta, né? Então, beta não é zero. Porque se o beta for zero, cai nos casos anteriores. E como raiz complexa sempre aparece aos pares conjugados, o sinal do beta está indeterminado. Então, já que está indeterminado, a gente pode fixar um sinal de uma vez por todas, tá? E adotar ele do começo ao fim. Então, vamos fixar o sinal positivo. Então, beta para mim, nesse caso, sempre vai ser positivo. Beleza? Até porque se eu pegasse beta negativo, não ia ter nada de novo, né? O cosseno ia ser o mesmo, o seno ia trocar o sinal, então não ia me dar soluções novas. Beleza? Soluções, par de soluções fundamentais está aqui. Se você usasse o menos beta, você ia ter outro par praticamente que é igual a esse aqui. Não tem nada de diferente. Beleza? Então, o que vocês precisam para achar soluções fundamentais para a segunda ordem está aqui. Beleza? Você vê que, dependendo da raiz, muda bastante. Né? Se você pensar que isso aqui descreve um movimento de alguma coisa, esse movimento vai ser determinado por quem são essas raízes. Beleza? Deixa eu só botar isso aqui mais embaixo, só porque está me incomodando ele aqui. Ficar... toque de novo, foi mal, pessoal. Então, E elevado a RT, o outro é T elevado a RT. Beleza? Então, já estou falando um pouquinho das... Aqui isso é tudo um modelo matemático. Né? Em seguida, a gente vai aplicar isso para o modelo de oscilações e antecipar... Fala isso que eu dei uma antecipada aqui, que é... Esse aqui tem a ver com oscilações que voltam para o equilíbrio da maneira ideal. Isso aqui não é da maneira ideal, pode ter um solavanco no meio do caminho, esse T. Tá? E esse aqui são oscilações, por exemplo, quando numa suspensão, quando a mola está... Quando o amortecedor enfraqueceu, ou a mola endureceu, a mola está mais forte que o amortecedor não consegue segurar as oscilações da mola, e aí você tem isso aqui. Ou pode ser um circuito que você queira que oscile. Então você vai querer que as raízes características sejam complexas. Beleza? Então isso aqui é muito bacana, é um modelo mais simples que você tem de oscilação, né? E as possíveis oscilações, os possíveis movimentos, são totalmente capturados pelas possibilidades de raízes características. E se tiver um forçamento, tiver uma força externa, esse também que é o primeiro passo. Né? Você acha as soluções fundamentais e depois usa variação dos parâmetros para ver como é que fica o movimento com a força externa. Beleza? Então, o próximo passo a gente vai aplicar isso aqui no modelo de oscilações livres, sem forçamentos. E só terminar para falar de um cara que não apareceu até agora, mas eu deixei para falar ele no final mesmo, é o delta. Né? O que diferencia esses casos, no caso de ordem 2, você pode pensar que diferencia o delta. Né? Nesse caso, é o caso... Deixa eu ver, vou anotar aqui. É o caso delta positivo, né? Esse aqui é o caso delta igual a zero. Esse aqui é o caso delta negativo. Beleza? Por que eu não falei de delta aqui? Porque não precisa. Na prática, vocês vão precisar do delta quando vocês quiserem achar as raízes, né? Ou não, às vezes as raízes já estão dadas. Enfim, às vezes você usa soma e produto para achar raízes. E outro motivo que eu não falei do delta é porque o delta não é necessário, por isso que a gente fez.
E porque o caso geral, né, ordem 3, ordem 4, ordem 5, linear, com coeficientes constantes, essas ideias todas se aplicam, exceto delta. Né? Delta você não tem para a equação de grau 3 ou grau 4. Então, usem o delta apenas como uma ferramenta, né? Não fiquem focando tanto no delta. Foquem nas possibilidades de raízes. Isso é que importa. Beleza?